de várias polêmicas essa semana, tivemos várias contradições de discurso aí, mas eu acho que, pra quem acompanhou as notícias, tivemos um episódio que a gente lançou na semana passada, falando sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, mas eu acho que hoje a gente tem que focar nossos olhos na gente, né? Aqui no Brasil mesmo, na própria, nessa construção dessa ideia de esquerda que a gente tem, porque eu acho isso muito problemático, não só pelo que aconteceu lá, mas por vários outros aspectos que eu vejo que a esquerda, o que a gente chama de esquerda, né, na verdade, e deixando bem claro que essa esquerda que a gente tá falando não é um PSOL, não é um PT, né, porque esses partidos a gente nem considera mais de esquerda, né, eles já estão, o PT é centrão, direita, né, e o PSOL, ele virou um partido de centro-esquerda, né, eu acho que essa que é a grande situação nacional. Então a gente não vai falar desse aspecto específico, mas de uma esquerda, mais à esquerda, né? Ampla, que são os partidos que a gente pode falar até, né? Ou os militantes de partidos que não são partidos eleitoreiros. Tem muitas questões aí nessa temática, né, Miojo? A questão dos partidos, ela é central, mas passa também pela construção da militância, né? Como é que essa militância está sendo construída? Será que vale a pena a gente ter tantos partidos de esquerda assim, né, como a gente tem? Tanta divergência entre, né, fazem um partido, rola uma divergência, vai cada um para um lado, surgem dois partidos. Será que esse é o caminho para a esquerda brasileira, ficar sempre nesse divisionismo? Querendo ou não, é um divisionismo que tá rolando. Sabendo que a maior parte de vocês que escutam a gente já dropa o episódio aqui, a resposta é não, tá? Tipo isso. Né? Pra quem quiser sair agora, pode sair, porque agora a gente vai descer o pau na esquerda por causa desses divisionismos internos que nós temos aqui. E a importância de a gente superar isso, né? Por favor, não saiam, porque é um papo muito sério que a gente tem que ter sobre essa militância de esquerda, né? O que é essa construção. Eu acho que é fazer autocrítica, né? Que é super importante fazer autocrítica. Que tem que rolar. Sim. E eu acho que a gente tem que fazer agora isso de uma forma mais concisa. Porque nós estamos em meado de um colapso internacional fascista, que não está acontecendo só aqui, está acontecendo no mundo inteiro. E quando esse colapso acontecer, a gente precisa estar minimamente organizado, porque isso vai afetar a gente com certeza. Né? Isso não é uma possibilidade, isso é concreto. Os dados históricos mostram que esse ciclo está retornando. E ignorar isso, achando que nós estamos vivendo numa certa calmaria só porque a condenação de uma tentativa de golpe fascista foi frustrada, não significa que o movimento acabou. Vamos lembrar muito bem do que acontece na Alemanha fascista, né? Que é o fascismo do nazismo que tá rolando lá. O que acontece com os líderes, né, na Alemanha? Lembra-se que, houve, em 1923, uma tentativa de golpe de Estado, em Munique. E isso rolou na prisão por alta traição de membros do Partido Nazista, inclusive Adolf Hitler. Uhum. Mas o cara foi preso. O que aconteceu depois? Entendeu? O que aconteceu depois de 23? Virou chanceler e dali foi um pulo pra virar Führer, pra virar um ditador. Então, assim, nós estamos acompanhando esse movimento histórico no nosso período atual, mas nós não podemos esquecer da história. A história, ela tá delimitando a nossa existência. E essa crítica nossa sobre a esquerda e o que nós estamos planejando fazer, ela é super importante pra gente ter uma coesão de luta daqui pra frente. Então, assim, a gente pode começar pelos assuntos mais próximos da gente, que é, por exemplo, o caso da esquerda que tá perdida e patinando no gelo sobre a relação do Kurt, né? Que foi assassinado nos Estados Unidos por alguém, teoricamente, até agora, né? De um prospecto político próximo ao dele. Eles pegaram o cara, não pegaram, não? É um suspeito, tá preso, mas é um cara ele era ligado aos republicanos, filho de xerife, sempre teve acesso à arma. Inclusive, quem entregou ele foi o próprio pai. Era um incel, basicamente. Vamos fazer um breve exercício da direita? Quem da direita hoje, a gente não é um fascista? Tem o Temer. Peraí, não. O Temer não é fascista, cara. Não é. Ele é da esquerda centrista. Ele é da direita centrista, mano. O Temer não é um fascista. Ele não quer que o Temer não tem interesse que o Estado colapse. Por quê? Porque ele se beneficia do Estado no status quo que tá agora, mano. O que o Temer tá fazendo hoje da vida dele? Sendo advogado de Big Techs. Pra poder fazer acordos judiciais para que as Big Techs não se fodam. Então as Big Techs contratam ele pra que ele faça articulação política, não
legal, para que ele Aham. faça articulação política para que as big techs não sofram sanções, grandes multas e tudo mais. A gente tem essa Essa direita. direita, ela pode não ser fascista, mas ela vai dar a mão pra direita fascista a qualquer momento que tiver benefício ou que tiver uma mobilização mais forte de esquerda. Mas eles não são como o Podemos, como a galera do PL, que é outra vertente política, entendeu? Sim. O Podemos, gente, né? Igreja aí do Edir Macedo. É o partido político, eu nem falo que é partido, é uma igreja do Edir Macedo, chamado Podemos, que controla os viés políticos. Mas quando a gente fala dessa. Até o partido do Alckmin, né? Que eu acho que eles são direita de social. Os O caras partido não do tem Alckmin nada, é tá ligado? o PSB, né? É o PSB, cara. De esquerda eles não tem nada, tá ligado? É só Eles são direita centrista também, tá ligado? só o nome. É só o né? nome. Até então, o partido do Hitler também tinha social, né? Então, vamos ser claros aqui, né? Que o nome não determina o viés político. Então, existe uma direita mais. Como que eu posso dizer? Existe uma direita mais tradicional, tá ligado? Que é uma galera mais pensante. Mas. Mas ela não é histriônica, ela não é barulhenta quanto a extrema-direita, né? Exatamente. Mas hoje aqui não iremos focar nisso, né? Porque esse problema já tá claro pra gente. Eu acho que ele é uma pauta vencida. A gente consegue identificar. A gente tem que tomar cuidado de não colocar também todo mundo no mesmo balaio, sabe? Aham. Porque não é a mesma coisa. Porque é a mesma coisa de você falar Boa. que PT é esquerda, tá ligado? E não é, entendeu? A gente tem que ter essa diferenciação dos limites do que acontece. Tem razão. Então, quando a gente vai falar sobre isso, a gente pensa nessa dicotomia que teve sobre o caso do cara. Devo comemorar a morte ou não do maluco que claramente defendia várias pautas supremacistas brancas, né? O rebaixamento do sul global pela essa ideia de fazer a América grande de novo. Mano, aqui irei usar as palavras proferidas por Ludmila Pavlichenko. Quando ela é questionada se ela tinha matado. Ela, pra quem não sabe, era uma combatente da Segunda Guerra Mundial pela União Soviética, né? E ela foi questionada se ela tinha matado 300 homens já, né? Porque esse que era a grande coisa em cima dela, né? Caramba, ela já matou 300 soldados e não sei o que lá. E a resposta dela foi: não matei homens, matei fascistas. 306, para ser mais preciso. Então, eu acho que hoje temos que aprender com essa fala de Ludmila Pavlichenko. Por quê? Porque ela não estava matando seres humanos, ela estava matando fascistas. E nós, enquanto esquerda, né, eu acho que isso tem que ser muito claro, nós não podemos rebaixar essa luta que foi feita, mano. Companheiros históricos estavam morrendo e morreram para derrubar esse sistema na Europa e para que ele não se espalhasse para o resto do mundo. Você não comemorar, não celebrar e não ficar feliz com a morte de fascistas, você faz com que o fascismo cresça. Nesse discurso furado da extrema-direita brasileira, fascista, né? Vamos colocar o nome aqui, né? PL, né? PL é um partido fascista. De que, tipo, não, o cara. Mano, chegaram pra mim pra falar o seguinte: ai, mas ele era pai. Ele era pai de família, tinha de 2 filhas. Mas eu quero casado. que se foda. Por que ele não tava preocupado com a família dele, então? Ué, Bolsonaro também é pai de família. Você entendeu? Trump Oxi. também é pai de família, Hitler também é pai de família. O meu questionamento pras pessoas foi o seguinte: então quer dizer que se Hitler, né, se Mussolini tivesse filhos, então a gente não podia fazer nada. A gente ia perdoar os caras. Olha lá, matou um pai de família. Eu acho Pô, que é assim. um pai de família, coitado do Mussolini, né, mano? Não era pra gente ter espancado ele, pendurado ele de ponta cabeça. Então essa que é a nossa vertente, a gente vai seguir esse caminho agora, daqui pra frente, a gente vai abandonar a luta dos nossos antepassados, né, que lutaram contra isso por causa de uma certa desse politicamente correto que a direita quer pressionar sobre. Não! Calma aí, a gente tá caminhando pra um lugar muito errado. A gente entra naquele paradoxo da intolerância, né? Se você. Como é que é? Se você age com intolerância. Se você tolera o intolerante, você acaba por não existir, né? Então você tem que ser intolerante com a intolerância. Com certos tipos de intolerância, entendeu? Então, assim,
o que o Charlie Kirk defendia? Resumidamente, eu acho que todo mundo já viu na internet as falas dele, né? Porque depois que uma pessoa morre, você vai pegar as falas dela pra parafrasear, né? E nenhuma frase desse cara era boa, velho. Era defendendo escravidão, defendendo racismo, defendendo nazismo, defendendo tudo que é tipo de ideia abjeta, esse cara defendia. E aí levou um tiro, né? Aqui no Brasil a gente teve um pai de família músico que levou 80 tiros quando tava no carro com a família. Não teve uma única moção de solidariedade da direita. Não, eu tava postando sobre a morte do Gari, cara. E aí eu questionei essa pessoa da seguinte forma. Mano, por que eu não recebi essas mensagens quando eu tava falando do Gari que foi assassinado? Não é? A resposta da pessoa foi, eu nem sabia que isso aconteceu. Pois é. Caralho, mano. O cara não sabia, mas soube que o cara morreu. Lógico que ele soube que o cara morreu nos Estados Unidos. Porque essa pessoa está ouvindo a notícia deste lugar. Tá vendo as notícias que estão vindo desse ponto de vista político. E pra mim é muito claro, né? Quando a pessoa já começa a conversa comigo falando que eu não sou de esquerda e direita, você é de direita. Desculpa, se você tava no cima do muro achando que você não era de direita, você é de direita. Se você fica dizendo, não apoio nem com a direita, nem com a esquerda, então você é direita, irmão. Não tem... Olha só, eu acho que esse caso ele foi muito esclarecedor, acho que em várias frentes, né? Porque a gente não vê essas personalidades, celebridades fazendo nota de repúdio pelas mais de 200 mil pessoas que morreram na Palestina, foram assassinadas. Não teve, mas as pessoas param. Não, porque lá ninguém é pai de família. Ninguém era pai de família, lá é tudo terrorista. Todos terroristas. Os 200 mil assassinados na Palestina são todos terroristas. Charlie Kirk, que é um defensor de terrorismo, não, né? E aí vão e fazem essa nota de repúdio à violência política. Porra, se você só repudia a violência política quando ela é contra a extrema-direita, e aí você, que nem o guitarrista do System of a Down, que falou que ele não é nem da extrema-direita, nem da extrema-esquerda, ele é do extremo centro, e fez uma nota de repúdio à violência política contra o Charlie Kirk. Mas nunca, um cara que canta sobre genocídio há décadas, nunca falou nada sobre o genocídio na Palestina. Então assim, o quanto você é contra a violência política, meu camarada? Porque você tá muito claro que você só repudia quando acontece contra alguém de extrema direita. Mas eu acho que o problema de tudo isso é algo que a esquerda já fala, mas ela é problemática, essa parada da liderança e dos discursos, né? E como transmitir esse discurso. Porque o problema para mim é que as esquerdas, né, dos partidos que não são partidos eleitoreiros, eles têm um problema sério na organização de comunicação, cara. A comunicação da esquerda é horrível, ela é péssima, ela é ruim, ela é muito ruim. Porque ela não dialoga com as pessoas, porque assim, a comunicação da esquerda, ou ela é muito intelectualizada, que rola aqui até nesse podcast mesmo, tá? Rola aqui, essa intelectualização do conhecimento, que faz parte de um processo de escolha nossa, de como transmitir as mensagens. Mas quando a gente tá falando de luta, quando a gente tá falando de comunicação, quando a gente tá falando de rua, quando a gente tá falando de movimento, quando a gente tá falando de explicar pro trabalhador comum o que está acontecendo, meu Deus do céu. Aí, nossa, eu juro pra você, Chay, o que eu vejo, a esquerda, imagina assim, eu não sou da esquerda, eu sou um cara cristão que vou pra igreja. Não importa qual. Pode ser Malafaia, pode ser de Macedo, pode ser do Papa, pode ser qualquer uma, tá ligado? Eu de fora, olhando pra nossa esquerda, é um grupo gritando, eu quero fumar minha maconha, é outro grupo gritando, eu quero não sei o que lá. E aí quando você olha pra tudo isso, de fora, gente, de fora, parece que é um bando de esquizofrênico gritando pras paredes, mano. Não existe uma união de discurso, cara. Tipo, você tem esses grupos, pode me criticar à vontade, que vão ser chamados de movimentos sociais, ao qual eles se fecham dentro do seu próprio movimento, criticam os outros movimentos, porque sempre a minha luta é mais importante que a do outro. Não existe uma luta coletiva, existe a minha luta, com os meus iguais, com quem eu reconheço. Ou é a luta da esquerda playboy, que não quer dialogar com a luta dos direitos das mulheres, e as mulheres não querem dialogar com o direito de fumar maconha, e que não quer dialogar com o direito do trabalhador motoboy, tá ligado? E tá todo mundo pedindo iFood pra comer dentro de casa pra discutir política, entendeu? Sendo que o motoboy tá se fudendo lá também, com a pauta dele de rua, mas aí o outro quer discutir sobre IA,
mas não quer discutir sobre o trabalhador que tá sendo substituído por máquinas. Então, mano, tipo, é esquizofrênico, a esquerda é esquizofrênica. E a gente tem que ter essa noção que nós somos esquizofrênicos, cara. E isso tem que acabar. Isso tem que mudar. A gente tem que mudar esse viés nosso de comunicação individualizada. Exato, né? A gente tem que pensar muito numa direção nacional das nossas pautas, né? Uma organização e ter um norte de ação um pouco mais claro e menos divisionista, menos separado, menos segregado. Com certeza. Por quê? Porque é importante para nós que nós tenhamos uma noção do que está acontecendo e que nós tenhamos uma congruência do que a gente quer lutar. Todos os movimentos sociais têm pautas sensíveis e eles são especializados sobre o tema. Porque, né, você faz parte de um movimento de luta organizado dentro de um movimento social. Mas o seu movimento social, que você faz parte, não pode ser maior do que a luta maior, que é a luta de todos. E eu acho engraçado a esquerda não perceber que esses movimentos setorizados, ela é uma estratégia do capital, cara. Ela é uma estratégia da social-democracia para fragmentar a nossa luta. A nossa luta é qual? Qual que é a luta? Igualdade, condições de vida para todos. Para todos. A gente tomar os meios de produção para que todos sejam vistos de forma igualitária e não por causa de um CEO que quer a política X e a política Y para fazer as coisas acontecer. Ou porque o capital pode comprar um político, pode comprar a polícia, pode comprar a milícia, pode comprar o crime organizado. É as fábricas, é o trabalho, é a produção, né, de valor agregado na mão dos trabalhadores. Essa é a luta. E dentro dessa luta, a gente vai o quê? Expandir esses direitos de forma igualitária e, se possível, imediata para todos. Mas a gente não pode ter essa luta, cada um lutando sozinho. Exato. Porque a gente é jogado contra nós mesmos. Nós ficamos nessa esquizofrenia total. Do meu ponto de vista, Chay, eu sou a favor de que todo mundo que se considere esquerda. E deixando claro, tá? Eu não sou filiado a nenhum partido. Não somos. Nunca tive vontade de me filiar a nenhum partido político, justamente porque eu nunca vi nenhum partido político com coerência ao ponto de realmente, vamos acabar com essa discussão superficialista e vamos nos unir numa causa só. Então, eu particularmente sou a favor de que todo mundo de partidos de esquerda nacional organizem uma Assembleia Nacional. É uma Assembleia onde todos são convidados, mas as lideranças do partido, que claramente, por uma relação de ordem, né, poderão falar. E as pautas têm que vir da base do partido para a liderança, e a liderança tem que reproduzir o que a base quer, porque liderança não é o que ele quer. Liderança, ele está liderando, está representando a sua base partidária. A gente até chegou a falar isso, né, ontem, em off, sobre desvio moral de liderança, né? Eu acho que para ser uma liderança ela não pode ter, né, Miojo, nenhum tipo de desvio moral, assim. Não pode, não pode. Você é um esquerdomacho e o partido viu isso, e os membros do partido viram isso, mano, isso tem que ser cortado pela raiz. Sim. Isso não é pra ficar passando pano. Eu não estou falando de transformar essa discussão partidária em discussão pública. Isso tem que ser ser discutido dentro do partido político. E com consequências graves. Se você é criador de conteúdo no YouTube e você tá dando ideia nas menininhas, toda manifestação você tá lá querendo, tipo, comer alguém, tá ligado? Você tá erradíssimo, irmão. E o partido tem que punir essa pessoa. E a punição dessa pessoa também é a paralisação de conteúdo online, cara. Aí eu vou além. Você falou que eu acho que não tem que ser só uma tarefa do partido. Eu acho que o militante que vê o seu camarada tendo desvio de conduta, é sua obrigação corrigir o cara ou a pessoa, né? Fala, porra, meu amigo, não é bem assim, né? Você não pode ter esse tipo de comportamento no momento de reunião das pessoas do partido, porque a gente não tá aqui pro seu pau encontrar alguém, tá ligado? Isso não é um bar, isso não é um rolê. Não é um bar, não é um rolê. Tem que ter uma seriedade em relação à tarefa, E eu sou da seguinte opinião. Você tá na militância, você não pode estar sob influência de nenhum tipo de entorpecente. Nenhum. Zero. Também nem que seja café. Também não. Tem que estar lá, clean, pra fazer parte, pra representar o partido. Tá fazendo ação na rua, tá fazendo movimento, tá fazendo passeata, tá fazendo ocupação. Todo mundo tem que estar clean. Ninguém pode ter desvio de conduta. Por quê?
Porque a opinião pública, ela importa pra gente. Como que você quer convencer o trabalhador da luta se você tá vendo um cara fumando um baseadão no meio de uma ocupação? E detalhe, tá? Consumo meu baseado. Por quê? Porque eu tenho um problema sério de saúde. Não é um discurso contra o consumo. O que a gente tem que Sou entender super é a isso. favor. Não tem problema você tomar sua cerveja, sua cachaça, fumar seu baseado, fumar seu cigarro, tomar um café. Não é essa a questão. A questão é que quando você estiver em atividade com o seu partido ou organização, esteja limpo, esteja sóbrio, porque você não tá lá Represente o pra coletivo. curtir. Você não tá lá pra curtir, que vibe gostosa. Não é isso não, caralho. A vibe não é gostosa, tá ligado? Não, ali é luta, ali é seriedade. Tô ali pra fazer amizade com pessoas que talvez eu não conheça, conversar, aprender, discutir ideias. Sim, estamos ali pra isso também. Mas a sua idoneidade perante a sociedade, ela tem que ser algo a ser, como que eu posso dizer? Invejado. Exemplo. Tem que ser exemplo. Todo militante tem que ser exemplo pro camarada que tá do lado, velho. Não tem como. Porque todo camarada, um camarada que desvia de conduta, ele mancha todos os camaradas. Exato. Imagina se você é, por exemplo, dirigente de um partido de esquerda e você faz um conselho com os outros dirigentes, decide uma linha e você não segue a linha que foi decidida pelo partido. Você começa a seguir outra linha. Você tá mostrando pra quem tá na base do seu partido que tudo bem, eventualmente, fugir da linha do partido se isso fizer sentido. E aí tá a porra do problema do divisionismo, caralho. Tá ligado? Exatamente. Então, se o partido tomou uma posição, e ó, não vamos falar nomes, mas os fatos estão aí, não adianta você romper, rachar com o partido para abrir outro partido, para dentro desse outro partido você fazer exatamente o que se criticava no partido anterior. Primeiro, se você perdeu dentro do partido, o partido é dos trabalhadores. O partido não é de liderança. O partido é dos trabalhadores. E se vocês se submeteram à liderança, quer dizer que vocês não entenderam o que é um partido. Porque um partido, ele é o coletivo de trabalhadores e a decisão do coletivo de trabalhadores que vai ser levada à frente no partido. Se você perdeu na discussão pública do partido, mano, é isso. A vida segue, tá ligado? Exato. A vida segue. Não adianta ficar rompendo e criando partidos. O movimento que nós temos que viver agora é um movimento contrário. Nós temos que dissolver esses partidos, que são partidos que viraram um grupo de amigos, e a gente focar esse esforço em retornar à nossa base. E aí, vocês escolhem qual partido, né, que nós vamos se unificar e ficar nele. Mas não tem como a gente falar que vai ter como a gente fazer qualquer luta organizada com essa quantidade de partidos que nós temos aqui, com diferenças ideológicas. Mano, tipo, sério, cara. Sério, a gente tem que superar isso. Nós temos que superar isso de uma forma rápida, concisa e fria. E fria. Não é você pensar, mas eu vou perder o meu partido que eu criei com meus amiguinhos. Não é sobre isso, cara. Não é sobre vocês. Não é sobre o seu partido. Não é sobre essa luta fragmentada. É sobre uma luta organizada, centralizada, com uma pauta única. É isso. Tipo, todo mundo... E sabe o que é o engraçado, Chay? Todo mundo entende essa merda. Mas ninguém quer fazer o que tem que ser feito. Todo mundo quer trazer... Por isso que eu falo que no Brasil tem um bagulho chamado Testemunha de Karl Marx. Testemunhas de Karl Marx é essa galera que fica aí dando soco em ponta de faca e defendendo o partido. Porque o meu militante, ele é super foda sobre o Marx. Porque o meu militante partidário... Mano, foda-se. Pega o capital, enrola e enfia no cu. Não é sobre o que você sabe ou você não sabe. Porque claramente uma coisa que esses partidos não sabem fazer é luta de classe organizada. Isso é visível, que nós não sabemos fazer luta de classe organizada. Não é uma opinião, isso é factível. Não é minha vontade de que isso seja verdade, é o que eu observo na materialidade histórica do Brasil. E nós temos que reverter isso. E reverter isso com humildade. Aceitar assim, não, beleza. Meu partido tava foda, mas eu acho que nós temos que se unir nessa sigla tal. E nós temos que controlar, agilizar, fazer a luta, mesmo com discordâncias. Desde que a resolução geral do partido seja X. Porque não dá, mano. Quando você olha assim pelo número de membros de partido, mano, o negócio chega a ser até triste, mano. Chega a ser triste. Para pra pensar. Se você parar pra colocar em perspectivas aqui, o que a gente tem, assim, de partidos, assim, bem eleitoreiros, né? Só de esquerda. A gente tem o Partido Comunista Brasileiro,
Partido Comunista do Brasil, Unidade Popular, né, que é a UP, Partido da Casa Operária, que é o PCO, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, que é o PSTU. Você tem isso só dos eleitoreiros, né? Que isso aqui é a galera que tá, tipo, aberta pra eleição. Mas, tipo, você tem outros partidos. Tipo, o POR. Partido Operário Revolucionário. O POR é outro, Partido Operário Revolucionário, tá ligado? Que tá aí. E tem tantos outros, e de tantos outros que existem. Então, por que a gente tá nessa fragmentação? Por quê? Porque houve racha, porque o PT já é um racha, né? Do Partido Comunista do Brasil. Ou do brasileiro, né? Partido Comunista Brasileiro. Se eu não me engano, o PT já é um racha do Partido Comunista Brasileiro. Não, do Brasil. Do PCdoB, não é não? Eu acho que é do PCdoB. Puta, agora, desculpe meus fatos históricos, talvez eu esteja enganado. Mas pode ser que é um dos dois. Eu posso estar enganado nos meus fatos históricos nesse exato momento. Mas por que a gente tá ainda, hoje, 2025, criando partido, mano? Por que a gente tá criando partido, cara? Não faz sentido, não faz sentido. E aí um quer dizer que é mais revolucionário que o outro, tá ligado? A gente teve agora também, né, que é o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que é um racha do PCB, que agora virou PCBR. É um racha do PCB que por algum momento ele... A gente já falou desse racha aqui, né, que teve uma série de militantes que foram expulsos do PCB sem direito à defesa, entre eles o Jônio Manuel, o Gaiofato, o Colombo. Foi uma galera que foi expulsa e eles fizeram o PCBRR, que a ideia era Partido Comunista Brasileiro Reconstrução Revolucionária do PCB, né? Então eles iam promover uma luta para reconstruir o PCB e não fazer uma divisão do partido. Mas aí eles tiveram um conselho, se uniram e virou o PCBR, né? Que é o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que eles mesmos assumem que não é revolucionário ainda. E não é, porra, não tem como ser. O que tá fazendo de revolucionário? Não, né? Então, assim, já tem esse desgaste no próprio nome, né? Que não podia ser uma outra sigla. O PCBRR fazia mais sentido. Não, na verdade nem tinha que ser sigla. Tinha que estar no mesmo partido e discutir isso internamente. Tinha que comprar a briga pelo PCB. Foram expulsos? Por que foram expulsos? A expulsão, ela é... O que aconteceu? Qual que foi o erro de conduta? Tem que ver isso também, se teve erro de conduta, exato. Teve erro de conduta? Ou foi pragmatismo do que a liderança do partido quis fazer e que tava fazendo errado e os membros acharam que não tava certo? Mas é o que você falou, foda-se a liderança. A liderança tem que responder o que a base tá decidindo. E ponto. Né? E ponto. Se a base decidiu não X, é? todo mundo aceita, mano. Ai, as lideranças do PCB resolveram. Então vamos tretar com essa liderança, caralho. Porra. É isso então, vai virar um partido de casta, de... E novamente, não estamos defendendo a afiliação ao Partido Comunista Brasileiro, não estamos defendendo nenhum tipo de inimizade com os camaradas do PCBR. Esse não é nosso foco aqui. O nosso foco é uma discussão mais ampla, maior. É uma discussão, será que nós não devemos todos ir pro partidão? O caminho, é porque o caminho da esquerda, historicamente, é essa divisão. Não concordo com a linha que tá seguindo, vou fazer outro partido. Aí faz outro partido, cresce, não concordo, vou fazer outro partido. Se você pega todos esses partidos de esquerda, antigamente eles eram um. Assim, não devia ter esse racha. E aí vem um ponto interessante quando a gente tava falando do Charlie Kirk. Houve, assim, a morte desse arrombado não tem nada a ver com a esquerda, não tem nada a ver com a gente. Nada. Mas a extrema-direita, Nicolas Ferreira e os seus, decidiram usar isso para perseguir trabalhadores de esquerda no país. E é aquilo, você ser de esquerda, qualquer pessoa que é mais politizada à esquerda, já sofreu perseguição no trabalho. Isso já é o nosso chão comum, tá ligado? A gente já tá nesse campo de perseguição ideológica. Isso é fato. Então assim, não é comemorar a morte do cara que vai fazer a gente ser mais perseguido. Talvez seja, mas eles não precisam disso, tá ligado? Eles não precisam desse motivo. Como que a gente combate esse tipo de comportamento, de fala de um parlamentar que tá querendo a cabeça das pessoas? Com organização. Então a gente tem que se organizar. Se você tá numa empresa, você se organiza com quem tá na sua empresa para que você não sofra esse tipo de perseguição, para que você tenha algum tipo de segurança, de estabilidade, tá ligado? E que você denuncie a empresa no seu sindicato. Exato, e que você vai fazer denuncia. A luta do sindicato. Exatamente. É se organizando, é estando junto. Se você ficar... Porque a extrema-direita, a gente já tá cansado de saber que eles jogam pela política do medo. Então vai sempre fazer a gente ficar com medo. É medo de perder o emprego, de não conseguir pagar as contas, de ficar fudido. Assim, quando você perde tudo,
Você não tem que ter medo de mais nada. E se você tá na luta comunista, se você acredita nisso, né, que o caminho é uma revolução comunista no país, você não dá pra ter medo. Não tenha medo. O medo é a arma deles, é a ferramenta deles. Se você está com medo da luta, você não faz parte da luta, irmão. Desculpa dizer isso. Aí você tem que procurar um partido que represente a sua luta, mas que mantenha os seus privilégios. Aí você vai pra uma social-democracia, vai ver um Você vai PCD, PT. PCB, Tá ligado? PT, PSOL. Aí você vai pra essa galera, porque é isso. Agora, não dá pra ter medo. Se quer mudar o país, se quer ir pra luta, não dá pra ter medo. Medo não é... Eu vou ter não medo de falar no que eu acredito? Não é sobre o que eu acredito porque eu acho que isso é verdade. E não é nem acreditar, eu acho que essa palavra tá até errada. Tipo, você tá É ter falando que eu convicção. tenho que ter medo de mudar a situação atual que nós estamos vivendo? É isso? Não. Tem que ter convicção de que precisa mudar a situação atual. E não pode ter medo. É isso. E precisamos mudar isso, de uma forma drástica. Eu sou a favor de um congresso nacional dos partidos socialistas e comunistas brasileiros. E se definir a linha única. E eu ainda acho que o partido pode ter os grupos subdivididos desses outros partidos que foram criados dentro do partido. Mas todos eles têm que estar sobre uma sigla só, entendeu? Todo mundo tem que estar sobre uma sigla. Você não precisa parar de pensar e se organizar do jeito que estava no partido. Você pode trazer essa organização para um partido maior, né? Para a ideia maior, não do partido maior, para a ideia maior. E não é sobre eleição não, gente. Eu não tô preocupado aqui com eleição não. Eu tô falando assim realmente de uma pauta única, de uma organização nacional sobre a luta de classe, cara. Porque senão a gente vai ficar aí, senão a gente vai continuar nesse mundo aonde o PT é esquerda e que o PT governa e que o Brasil foi destruído pelo PT e de que a esquerda ela quer o comunismo pra fazer chazinho e sopa de criancinha, de bebê recém-nascido e a gente vai ficar vivendo essa loucura. E não é só se organizar dentro do partido, é também fazer as ações que já acontecem. São ações práticas pra comunidade, mano, sabe? Eu acho que a gente talvez precisava mesmo de um fundão pra começar a construir casa pra trabalhador. Não importa se o cara votou no Bolsonaro, irmão. O cara ainda é trabalhador e precisa de uma casa, mano. O cara trabalhador, ele vai fazer a mudança da consciência dele de classe quando ele vê materialmente a realidade dele mudando por meio dos membros de que estão pensando na mudança de classe. Ele tem que ver isso na pele. Não adianta fazer discurso, porque o imperialismo dos Estados Unidos vai trazer a sua supressão ao povo da América Latina e a Venezuela. Mano, foda-se pro trabalhador que tá em cima de uma moto na chuva, mano, pra entregar McDonald's pra Playboy no condomínio, mano, que pode tomar um tiro. Foda-se sobre o imperialismo. Esse cara não tá conseguindo enxergar nem se ele vai conseguir no mercado amanhã, mano. E você quer falar do imperialismo pro maluco desse? É isso que a gente erra na comunicação, né? A gente levar essas pautas internacionais para um diálogo com a classe trabalhadora que tá preocupada em sobreviver, bicho. Tá preocupada em botar a comida na mesa. A gente não conseguiu nem estabilizar a nossa pauta nacional. É. Eu não estou falando que eu não estou preocupado com os assassinatos palestinos. Eu não estou falando que eu não estou preocupado com a iminência de um ataque, uma invasão do fascismo estadunidense. Não estou falando isso. Mas o trabalhador de base, mano, ele realmente acredita que isso tá muito longe da gente. Ele nem enxerga essa parada. Então, primeiro, a gente tem que fazer ele enxergar a nossa materialidade, o que tá perto da gente. A gente tem que parar de ter uma luta internacionalista, sendo que a gente não consegue nem ter uma luta nacionalista. A gente tem que voltar pra base, mano. Ó o Mano Brown de novo aí. Tem que voltar pra base, irmão. Tem que trocar ideia com a galera que tá no boteco, mano. A galera que tá trampando, a galera que tá na obra, a galera que tá trabalhando no caixa da farmácia, do mercado, a galera que tá entregando o lanche na casa do Playboy, tá ligado? E talvez entregando na sua casa, enquanto você tá discutindo com o Marx. E não é você chegar no boteco e querer falar de como eu já fiz algumas vezes, tá? Assumo meu erro aí, de chegar e querer trocar ideia sobre Marx, sobre Lenin no rolê, tá ligado? Não, com certeza já fiz essa merda também. É uma relação de imaturidade política. É uma imaturidade política, é. Mas a gente não pode estar mais nisso. A gente tem que reorganizar a nossa comunicação. Nós temos que reorganizar nossas pautas. Nós temos que reorganizar a nossa liderança. A gente tem que reorganizar o partido. E não são partidos. E eu vou falar isso claramente. Nós temos que reorganizar partidos. Rupturas só levarão a rupturas. Porque se você saiu de um partido porque você discordou da linha dele, o que te garante que o seu partido também não vai se romper, porque tem outras pessoas que questionam a sua vertente, ou a sua linha, ou a forma que vocês estão organizados. E aí pronto, aí de um partido virou 3. Pra quê?
E aí um partido vai falar mal do outro, que é outra coisa, né? Camaradas, se formos fazer críticas construtivas, essas críticas têm que ser críticas construtivas dentro do ambiente dos nossos. Exato. Publicamente, eu vou defender os camaradas, publicamente, se eles não tiverem com desvio de conduta. Isso tem que ser claro. Agora, sobre vertente política, né, sobre divergências, sobre como devemos fazer, a gente faz isso dentro do partido, não publicamente. Publicamente, a nossa bandeira e a nossa fala, o nosso coro, a nossa luta é única. E é muito louco, né? Isso, a gente tava falando disso e a gente consegue... Onde nós podemos pegar exemplos desse tipo de organização, de seriedade e de comprometimento com uma causa, né, Miojo? Você tinha falado, na igreja, porra. Igreja, cara. A igreja faz isso muito melhor do que todos os comunistas que eu já conheci na minha vida. E se você discorda de mim, quer dizer que você nunca participou de uma igreja de verdade. Quando você vê como funciona... Gente, eu tô falando igrejas, né, respeitáveis. Aspas, né? Respeitáveis. Tipo, tô falando instituições que você olha pra eles e você fala assim, mano, esse cara não... Você sabe. Você olha pra pessoa e você fala, mano, esse cara aí, mano, vai pra igreja certinho, tá ligado? Não faz nada de errado. Porque todo mundo aqui conhece alguém assim. Ou já viu alguém assim. Não, esse cara não se mistura com esses bagulho não, mano. Esse cara não faz isso, não faz aquilo. Olha só, se você já olhou pra alguém dessa forma, ou se você já ouviu alguém falando de alguém dessa forma, inveje, porque era assim que as pessoas tinham que estar olhando pra gente. E essa é o maior recado que a gente pode contribuir aqui dentro do Em Síntese. É tipo, a nossa vertente tinha que ser essa. As pessoas olhar pra gente e falar assim, caramba, mano, quero ser assim. Enquanto a gente ficar na esquizofrenia de polos, grupos, partidos aí, todo mundo gritando pra um lado, e vocês achar que a gente não parece um bando de louco, isso mostra a cegueira que nós estamos vivendo dentro da nossa luta de classe, beleza? Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente queria dar. Eu acho que isso já estava entalado faz um tempo. Faz muito tempo que e eu vou trazer esse assunto de novo. Eu acho que uma vez por ano, pelo menos, eu vou fazer um podcast nem que sozinho, Thiago. Eu falando sobre isso. Não, a gente vai fazer porque é um problema central do movimento social no Brasil. Talvez no mundo até, né? E a gente tem que mudar isso. E mudar isso é abaixar a cabeça e aceitar que vamos perder também, tá? Essa unificação não é que todo mundo ganha, não. A gente sabe que a gente vai ter perdas individuais, coletivas, né? Dentro desse processo. Mas a gente tem que aceitar essas perdas para que a gente possa retomá-las mais pra frente. E esse que é o objetivo. Tranquilo? Então, se você gostou dessa crítica, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no nosso canal. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos na Amazon do podcast, estamos no Deezer, estamos em vários lugares aí, estamos no Instagram, estamos no TikTok, então siga a gente, contribua também, o que você acha disso, você concorda com a gente, você discorda da gente, coloca aí embaixo, escreve pra gente poder também fazer uma reflexão, porque talvez nós estamos falando do nosso ponto de vista privilegiado, e a gente tá perdendo um monte de discussão que a gente não entendeu, você entendeu? Porque isso é importante também, pode ser que a gente tá falando aqui, a gente tá, não, mas você não tá olhando dessa perspectiva, você não tá olhando daquela perspectiva, isso é verdade. Então, a sua contribuição aqui é super importante, compartilhe isso também, pra chegar nos camaradas que têm como objetivo a luta e a vitória, porque sem a vitória, a nossa vida vai ser sempre sondada por essa social-democracia seguida de fascismo. E sem sempre. medo, tá, galera? Sem medo, que se a gente tá nessa briga, não dá pra... sem tempo pra ter medo, irmão. É isso. A gente não tem esse luxo de ter medo. A gente não tem luxo pra ter medo, gente. É isso, beleza? Então, fica aí. Se você gostou, já sabe o que fazer. Eu vou me despedindo de vocês. Espero ver vocês no próximo episódio. Um beijo e um cheiro. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou, valeu.